a força de uma fé inabalável. É preciso orar sempre, sem desfalecer. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículos do 1 ao 9. Meus irmãos e minhas irmãs, em nossa jornada de fé, há momentos que o desânimo assombra, quando as forças parecem fraquejar e a voz se cala diante do cansaço. Mas a palavra de Deus que hoje se apresenta para cada um de nós é como uma torrente de água viva que vem para renovar nosso ânimo e reacender a chama da esperança. As leituras deste 29º domingo do tempo comum nos convidam a mergulhar na profundeza da oração incessante, na inabalável fidelidade à palavra e na certeza de que o Senhor, em sua justiça, não desampara os seus eleitos. Nossa primeira leitura nos conduz para o deserto árido, onde o povo no deserto, o povo de Israel, enfrenta a fúria dos amalecitas. É uma imagem poderosa da batalha espiritual que travamos em nossa existência. Josué lidera o combate no vale, mas a vitória se decide no alto da colina, onde Moisés, com suas mãos erguidas, ele intercede. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, a oração não é um ato passivo, mas um combate árduo. Enquanto as mãos de Moisés permaneciam levantadas, Israel prevalecia. Quando suas mãos caíam, Amaleque vencia. Livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 11. Esta imagem é de uma beleza teológica profunda. A oração persistente, a tefilar, a súplica do hebraico, é a ponte entre o céu e a terra, a força invisível que move os exércitos de Deus. O cansaço físico de Moisés reflete o nosso próprio esgotamento diante das lutas prolongadas da vida. Mas o Senhor, em sua providência, Ele nos envia socorro. Arão e Hur sustentam as mãos do líder, simbolizando a força de uma comunidade, a força da igreja, que sustenta a oração uns dos outros. Os padres da Santa Igreja, nos primeiros séculos do cristianismo, com a sabedoria que lhes era peculiar, viram nessas mãos erguidas de Moisés uma prefiguração da cruz de Cristo. Santo Agostinho, em um de seus sermões, ao comentar esse episódio, afirma que Moisés estendendo as mãos significa oração e por ela vitória, mas era a figura de Cristo, cujas mãos estendidas na cruz venceram a morte e o diabo. A vitória sobre Amaleque, o inimigo incansável, é um lembrete de que a batalha contra o mal só é vencida pela intercessão, pela fé e pela perseverança na oração com o auxílio da comunidade. A segunda leitura nos leva ao coração da formação cristã, onde São Paulo exorta Timóteo a permanecer fiel ao que aprendeu, porque as Escrituras Sagradas têm o poder de dar a sabedoria que conduz à salvação. São Paulo sublinha a divina inspiração de toda a Escritura. Toda a Escritura é divinamente inspirada. É inspirada e útil para ensinar, para responder, para repreender, para corrigir e para educar na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 a 17. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, este sopro de Deus, e diria, essa palavra dada por Deus, revela que a palavra não é um mero texto humano, mas a voz do próprio Criador que nos guia. Ela é o alimento que fortalece as mãos cansadas, a luz que dissipa as sombras dos raciocínios vãos. O Concílio Vaticano II, no documento da Dei Verbum, no número 21, reafirma essa verdade, ensinando que a Igreja sempre venerou as Sagradas Escrituras como fez com o próprio corpo de Cristo.
pois elas são a palavra de Deus em palavras humanas. Diante de um mundo que muitas vezes nos desvia da verdade, São Paulo, com urgência pastoral, encarrega Timóteo. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina com toda longanimidade. 2 a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. A palavra é a nossa bússola infalível e o nosso dever é proclamá-la sem cessar, porque ela é o verdadeiro alicerce sobre o qual nossa fé se edifica e nossa esperança se mantém viva. Finalmente, Jesus, no Evangelho de São Lucas, nos oferece a parábola da viúva persistente e do juiz iníquo, para nos ensinar a necessidade de orar sempre sem desfalecer. A parábola nos apresenta uma mulher vulnerável e um juiz que não temia Deus nem respeitava os homens. São Lucas capítulo 18, versículos 1 e 2. A viúva, com a sua necessidade urgente, volta e meia com a mesma súplica: faze-me justiça contra o meu adversário. São Lucas capítulo 18, versículo 3. Este juiz, que não temia a Deus, nem se envergonhava dos homens, acaba cedendo não por compaixão, mas por exaustão diante da teimosia da viúva. A justiça, a vindicação que ela busca é finalmente concedida. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui reside o cerne da mensagem. Se até um juiz iníquo, movido pelo incômodo, atende uma súplica incessante, quanto mais Deus, que é o Pai justo e misericordioso, atenderá aos seus eleitos que clamam a Ele. Jesus questiona: acaso Deus não fará justiça aos seus eleitos, que dia e noite clamam a Ele, embora lhes faça esperar? Eu digo-vos que depressa lhes fará justiça. São Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8. O verbo makrotemei expressa a paciência de Deus no texto grego, que em sua sabedoria sabe o momento exato de agir. São João Crisóstomo, ao comentar essa parábola, exalta a perseverança na oração como a rainha das virtudes, pois ela move a mão de Deus. A parábola, ela culmina com uma questão que nos toca profundamente. Contudo, quando o Filho do Homem vier, acaso encontrará fé sobre a terra? São Lucas capítulo 18, versículo 8. Esta não é uma pergunta retórica, mas um desafio direto à nossa geração. Encontrará ele a fé que persevera com as mãos de Moisés, como as mãos de Moisés? A fé que se alimenta da Escritura e a fé que clama incessantemente como a viúva? Meus irmãos e minhas irmãs, as leituras de hoje são como um cântico à perseverança na fé. As leituras nos conduzem e conclamam a ser como Moisés, intercessores incansáveis, mantendo as mãos da oração erguida. Mãos erguidas, sustentados pela comunidade. A sermos como Timóteo, guardiões e proclamadores da palavra, que é vida e verdade. E a sermos como a viúva suplicante, que está certa de que a justiça de Deus, mesmo que demore, virá em seu tempo perfeito. Não permitamos que o desânimo ou a distração nos façam desfalecer. Que nossa vida seja um testemunho vibrante dessa fé que não esmorece, que confia plenamente na providência divina e que clama incessantemente pela vinda do reino. Que ao regressar, o Senhor encontre em cada um de nós um coração repleto de fé, pronto para acolhê-lo. Que essa seja a nossa resposta de amor e fidelidade ao Deus que sempre nos ouve. Que essa seja a nossa resposta. Um santo domingo para você e sua família. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Paz e misericórdia.